tarde, Lacerda. Boa tarde. Expectativa a mil, uma final de campeonato. É o momento em que você, quando aprendiz de treinador, sempre sonhou estar? Com certeza, né? Quando a gente começa numa carreira, tanto eu comecei como atleta e agora como treinador, já tive, né, nessa minha curta carreira, eu estou indo para o meu 6º ano, né, como técnico, completei 5 anos, abri o meu 6º ano como treinador, já tive a oportunidade de participar de algumas finais. No Caxias, no meu primeiro trabalho, eu tive a oportunidade de fazer a final do Campeonato Gaúcho com o Caxias contra o Grêmio. Infelizmente, a gente não acabou com o vice-campeonato gaúcho. Depois tive a oportunidade de fazer a final do Campeonato Amazonense, onde eu fui campeão com o Amazonas. E hoje, né, poder fazer, na minha primeira participação no Campeonato Goiano como treinador, né, já tinha feito como atleta, de fazer uma final num campeonato que, na minha opinião, extremamente competitivo. O nível do Campeonato Goiano, eu não posso falar dos outros anos, mas falando desse, achei um nível altíssimo, principalmente não esperava que os clubes do interior, eu não considero o Anápolis, né, um clube do interior, porque o Anápolis já é um clube muito consolidado, né, no cenário nacional. O Anápolis hoje está na Série C. Eu digo isso em relação a outras equipes, como Inhumas, enfim, Jataiense, todas as outras equipes, um nível muito alto. Vejo que o campeonato talvez está num nível acima de alguns campeonatos estaduais que eu já participei, não vou citar aqui porque senão alguém pode escutar, pode dizer que eu estou desmerecendo, mas afirmo para os senhores que o campeonato foi de muito alto nível. E quando se disputa o campeonato de alto nível, que tem tanta dificuldade, equipes, né, com investimento alto, e a gente consegue essa vaga na final, a gente fica muito feliz. Claro que agora a gente está muito focado em tentar conquistar esse campeonato. O campeonato faz 19 anos que o Vila não conquista, então a nossa responsabilidade aqui ela é muito grande. O time está extremamente confiante, comprometido. Estamos tendo uma semana de treinamento muito boa, analisando muitas questões do nosso adversário, que é uma grande equipe. E a gente sabe que a gente tem que fazer 2 grandes jogos, focar nesse primeiro jogo lá em Anápolis no domingo, que a gente sabe que vai ser duríssimo, né? Duríssimo, assim como toda final mas claro que entra muito a questão do nosso adversário. Esperar fazer um bom jogo lá para a gente trazer um resultado positivo para o segundo jogo. Lacerda, boa tarde. Boa tarde. É inegável, assim, foi inegável a pegada e a postura do Vila nos clássicos ali, mordendo mesmo, faca no dente, tanto quanto o Atlético, quanto o Goiás na primeira fase, também nas semifinais. O torcedor pode esperar a mesma pegada do Vila nesses jogos? O Vila vai estar tão ligado nos 2 jogos contra o Anápolis como esteve nos clássicos? O torcedor não precisa nem ter essa dúvida, porque final é aquela coisa clássica do futebol, chegam os 2 melhores times da competição, né? Então, nesse momento, isso aqui o jogo contra o Anápolis ele é mais que um clássico. Eu considero que é muito mais importante do que foi o primeiro jogo contra o Atlético, do que os outros 3 jogos contra o Goiás. Aqueles jogos dos clássicos é muito importante para o torcedor, mas hoje eu posso afirmar, depois que passou, que eles valem os mesmos 3 pontos. Claro que lá atrás, futuramente, quando eu for enfrentar aí um Atlético e um Goiás no Brasileiro, o torcedor não vai gostar de que eu fale isso e eu não vou falar, né, porque os 3 pontos são diferentes, mas no final eles são. Então, assim, o torcedor não precisa nem ter essa dúvida, né? Nós internamente tratamos o jogo, essa final, com uma coisa muito maior do que um clássico, né? Isso aqui vale demais. Volto a dizer, né, é muito tempo sem conquista, um clube que cresceu muito nos últimos anos, principalmente, né, depois que essa diretoria assim, assumiu, né, que reformulou o Vila Nova, né, estruturou o clube, e prova o quanto o Vila vem aí chegando nas competições, não só a nível estadual, mas nível brasileiro. O Vila está batendo na trave e eu estou muito esperançoso, sabe? Eu confio muito no trabalho, não só meu, mas de toda a comissão técnica, de todo mundo aqui dentro do Vila, que chegou a hora do Vila, né? De tanto que bateu na trave, chegou a hora das conquistas, né? Eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento, de ser o comandante do processo, né? Da parte técnica, e espero que a gente consiga conquistar esse título. Ô Lacerda, você falou nessa sua resposta que chegaram as 2 melhores equipes. Então o Anápolis nessa final é mais complicado para vocês do que, por exemplo, seria um Goiás ou um Atlético Goianiense? É difícil tu responder isso, porque o clássico ele é um jogo diferente, né? E a gente sabe da rivalidade que se existe, né? Principalmente contra essas 2 equipes que tu falou, que são os principais adversários. Mas assim, chegou a equipe mais competitiva, a equipe que mais mereceu.
o Anápolis não é da noite para o dia que isso vem acontecendo, né? Eu que estou nesse mercado e que eu vinha de um mercado que eu comecei aí há 3 anos atrás, eu estava na Série D, né? Passei pela Série C e sei o quanto é difícil. A Série D é o campeonato mais difícil a ser disputado, você pode ter certeza disso. Não é o mais difícil, porque nível técnico não dá para comparar com a Série A e depois a Série B. Mas em termos assim, de tu conquistar o acesso é muito difícil. Eu conquistei o acesso com o Amazonas. Às vezes eu me pergunto como eu conquistei o acesso com o Amazonas, né? Então, assim, tu vê o Anápolis hoje numa Série C, vindo de um trabalho do professor Ângelo, que é um trabalho aí irreparável, na minha opinião, né? De conquistar o acesso, de ter outras 2 grandes equipes dentro da competição, que é o caso do Atlético, o caso do Goiás. Eu digo que hoje a dificuldade é até maior, porque a gente vai jogar fora de Goiânia, aqui seriam 2 clássicos dentro do Serra, né? Se eu não me engano, o regulamento da competição dizia que seriam 2 jogos no Serra, já muda isso, né? Um jogo em Anápolis, torcedor totalmente favorável da equipe deles, mas assim, tenho certeza que é o adversário mais duro. Claro que o clássico também é difícil, mas o que o Anápolis vem fazendo aí nos últimos anos é uma equipe que tu precisa ter muito respeito por ela. O nosso jogo contra eles lá foi 0-0, vocês lembram bem como é que foi aquele cenário? Eu digo que foi talvez um primeiro tempo bom da equipe do Vila, o segundo tempo o Anápolis tomou conta e eu já falei, todo mundo, o Vila jogou mal. Não, o Vila pode até não ter feito uma grande partida, mas muito mais pela qualidade do adversário, né? Então, tenho certeza, na minha opinião, eu respeito todos os adversários, respeito muito o Atlético, o Goiás, mas chegaram as 2 melhores equipes, as equipes que fizeram por onde, foram mais competitivas e que conseguiram essa vaga na final. Ô Lacerda, todos os mandantes do segundo jogo, nas quartas e também na semi, avançaram, né? E agora o Vila nessa final é mandante no segundo jogo. Mas para chegar bem no segundo jogo tem que ter um bom resultado do primeiro, né? Que bom resultado seria esse? E se me permite, qual que é a situação do Paulinho? Ele vai ter condições de jogar? Bom, essa questão... Boa tarde, satisfação aí, professor. Boa tarde, satisfação é minha. A gente tem que pensar no primeiro jogo. Final de campeonato tudo, tensão, pressão, adrenalina, o querer ser campeão, mas passa muito pelo primeiro jogo, né? Concentração máxima lá. Eu tive a oportunidade, já tinha jogado lá como atleta, sei da dificuldade que é de jogar em Anápolis, uma torcida que pressiona, que ajuda a sua equipe, assim como a nossa torcida também vai ser fundamental no Serra. A gente tem que todas as nossas atenções para esse jogo. Dizer o que seria ideal, claro que uma vitória e que mesmo assim não te credencia nada. Nós vimos, né, no último clássico da semifinal, a gente venceu fora o nosso adversário, passou-se uma imagem, talvez para o torcedor, que o Vila poderia só cumprir, e a gente viu a dificuldade que foi, mesmo com 1-0, o Goiás teve oportunidades, né, se o Goiás faz um gol, talvez poderia complicar a nossa classificação. Então, assim, não tenho dúvida que pelo nível do Vila, pelo nível do Anápolis, eu tenho certeza que não vai ser decidido em Anápolis, mas é um jogo fundamental para as 2 equipes, né, mas independente do que aconteça lá, é decidido no segundo jogo, assim, mas te respondendo, claro que uma vitória seria essencial, a gente respeita o adversário, mas a gente vai lá tentar colocar o que a gente tem de melhor, da nossa qualidade, da nossa intensidade, marcação. Temos que ser extremamente competitivos, principalmente porque tem um adversário de muita qualidade, né? Dispensa comentários, porque chegou na final, fez por onde. Então, assim, não tenho dúvida que será um grande jogo. Sobre o Paulinho, tem uma cláusula, ele não está à disposição da final, né? Não sei te falar, Humberto, sobre essa questão de valores aí, mas o que foi passado para mim pela diretoria é que o Paulinho não está à disposição para nenhum dos jogos das finais. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde. Anápolis é logo ali, né? Apesar disso, vocês vão amanhã já para concentrar na cidade. A ideia é mais ou menos de que nada pode atrapalhar o Tigre nesse caminho da final? A gente está vivendo um momento muito bom dentro do Vila Nova. E quando eu digo momento muito bom, desde o dia 26 de dezembro, né? E eu não sou... Ninguém aqui é bobo, eu sou um cara muito direto e sincero. Apesar de... Eu não sei quantos jogos agora me fugiu, 18 jogos no ano, talvez, né? Acho que com Copa Verde, Copa do Brasil, acho que já foram 18 jogos. A gente só tem uma derrota, e vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu passei por turbulência aqui dentro, né? Naquele empate contra o Yumas lá, vocês podem ter certeza que houve turbulências, né? E isso é normal dentro do futebol. Mas a nossa convicção aqui dentro, ela nunca foi abalada, né? A gente sempre manteve muita confiança no nosso trabalho, confiança nos jogadores. Essa escolha de ir para Anápolis um dia antes é mais pela logística do dia do jogo, do deslocamento após a palestra.
porque a gente fez esse percurso na primeira fase e fica uma coisa meia... A gente faz a palestra e aí a palestra a gente, né, mostra muitas situações do jogo, questões até muitas vezes motivacionais e a gente entra no ônibus, né? E aí dá aquele marasmo, 40 minutos, né? 50 minutos, o jogador entra e já vamos dizer assim, a gente sai daqui, eu não vou lembrar agora, mas vamos dizer que a gente sai às 13h e o jogo é às 5. Aí o jogador dá aquela cochilada, 13h já não é hora de cochilar mais, né? Então, assim, foi muito legal porque quando terminou a semifinal, foi o presidente, veio e falou que a gente, da possibilidade de nós concentrar, e a gente foi a favor, né? Então, assim, para ver como a gente, tanto comissão como diretoria, a gente está caminhando juntos nesse processo. E acho que foi muito assertiva, né? Para a gente já estar concentrado lá, os jogadores bem descansados, entrar no clima do jogo, que vai ser importante, é uma decisão muito grande, né? A gente pode entrar para a história do clube, nós temos uma responsabilidade muito grande e isso a gente sabe que essa responsabilidade é uma responsabilidade boa, né? Que bom que a gente tem essa responsabilidade de estar defendendo um clube que nem Vila Nova e de poder marcar o nosso nome na história do clube. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde. Baronil, Rádio Difusora. Lógico que faltam aí 2 jogos, né? E o Vila carente aí de levantar o caneco, 19 anos na fila. Então tem uma gana muito grande. E se acontecer aí o resultado positivo, 2 vitórias, o Vila consagra-se campeão. Você chegou agora e por pouco, né, isso não aconteceria. O Vila ser campeão, com você no comando pela vez primeira e de forma invicta. Aquela derrota para o Goiânia ainda sente um gosto amargo? Nada, 0. E agora eu posso dizer que bom que ela aconteceu. O torcedor vai ficar bravo, né? Mas não vamos citar o nome de clubes, né? Tem clube aí do Brasil e que vem fazendo grande trabalho. E eles estavam mais de 20 jogos sem perder, né? E aí perdeu na Copa do Brasil. Tu pensa se o Vila, né? Imagina se nós tivéssemos perdido na Copa do Brasil, né? O quanto isso impactaria, né? Principalmente financeiramente para o Vila. E esse clube que estava aí mais de 20 jogos perdeu na Copa do Brasil e agora perdeu no primeiro jogo da final. Então, assim, porque quando tu não perde, gente, é impossível. A gente está vendo aí o que acontece esse ano com o Manchester City, né? Que é um dos maiores clubes do Brasil. A derrota, um momento ou outro, ela acontece. Então, teria aquela coisa, pô, vai ser campeão invicto. Agora eu te diria, eu queria ser campeão invicto, óbvio, né? Com certeza. Mas, assim, cara, ninguém gosta de perder, mas a derrota ela veio no momento certo, ela veio no momento que o calendário brasileiro também não ajuda, né? A gente precisa lembrar, a gente jogou aquele jogo, teve um jogo na terça-feira pela Copa Verde, na quarta pelo estadual, eu usei o mesmo banco de reserva nos 2 jogos, é um outro momento, assim, então o Vila já ganhou, o Vila já perdeu, o Vila já empatou, agora são 2 jogos pra gente entrar pra história, me sinto muito, eu sou muito grato, né? Pela confiança que a diretoria do Vila teve em mim, né, de confiar no meu nome, de ter me escolhido para ser o técnico desse ano do Vila Nova. Então, eu sinto que isso é uma responsabilidade muito grande. Falei para os nossos atletas, nós que estamos aqui hoje, eu fiz uma pergunta, nós somos responsáveis pelo Vila estar 19 anos na fila? Eu falei, pode ser que não. Mas hoje nós somos responsáveis por estar aqui, responsáveis por dar essa alegria para o torcedor, né? Porque se nós somos os escolhidos, nós temos que encarar isso como uma grande responsabilidade. E que bom que eu tenho um grupo extremamente comprometido, cara, não tenho absolutamente nada, são atletas que compraram, assim, vou dizer, a causa do Vila, atletas profissionais que trabalham muito. Eu sei que do outro lado também eles trabalham muito, o Anápolis é uma equipe que dispensa comentários, o Anápolis tem o melhor ataque, o Anápolis tem... É a terceira equipe que mais pisa na área adversária, é a terceira equipe que mais cria situações dentro da grande área. O Anápolis tem o artilheiro da competição, o Anápolis tem o cara que mais deu assistências, que é o Ariel, ao lado do Diego Torres. Então, assim, é um clube que se credenciou a estar na final, né? Assim como o Vila também se credenciou. Então, não tenho dúvida que serão 2 grandes jogos e que a gente vai fazer de tudo para trazer esse título para o Vila, para dar essa alegria para o nosso torcedor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Você fala em alegria para o torcedor, né? E talvez quem mais espera esse título é justamente o torcedor pela sequência de anos e diversos fatores que já é de comum conhecimento. Mas até onde isso influencia no trabalho de vocês? Até onde esse desejo, essa importância de um título, de uma conquista para o Vila Nova, que não vem desde 2005, até onde isso interfere no seu dia a dia? Até onde essa cobrança, entre aspas, chega até você e até os seus jogadores? Cara, primeiro que a cobrança é absurda.
E quem cobra sou eu. Porque para trabalhar com futebol, tu tem que saber lidar com a cobrança, né? Seja do torcedor, seja do presidente, seja do executivo, seja do diretor, seja do treinador com os jogadores, seja dos jogadores entre eles. Porque vocês podem ter certeza que eles se cobram muito. No treinamento, é discussão a todo momento, é um grupo que se cobra, né? Então, assim, tem que gostar da cobrança para estar nesse meio do futebol. Só que é uma cobrança que ela vem para o lado totalmente positivo, né? Eu sei que muitas pessoas falam em peso, eu não considero isso um peso. Um clube está há 19 anos, acho que o Vila, por tudo que eu vejo aqui nesses 3 meses que eu estou aqui, não poderia estar esse tempo todo na fila, né? Mas quem sabe não é agora, né, a virada de chave. Quem sabe não é esse ano que vai vir o primeiro título estadual. Quem sabe não é nesse ano que o Vila vai alçar voos maiores na Copa do Brasil, como a gente vem fazendo. Quem sabe não é esse ano que o Vila vai conseguir o tão sonhado acesso para a Série A. Então, assim, a gente tem que levar isso tudo para o lado positivo. Uma coisa traz outra, né? Uma conquista te traz alegria para o torcedor, te traz prestígio. Nós somos profissionais do futebol, né? Todo mundo praticamente que está tirando, né, parte da diretoria, que são caras que são, vamos dizer assim, não sei se a palavra é certa, mas abnegados pelo clube, né? Como é a nossa diretoria, acredito na grande maioria sejam caras que amam o clube, né? Eu vejo. Nosso presidente é um torcedor, né? Nosso presidente foi um cara que antes de estar no clube ele era torcedor, continua sendo, mas era um cara que várias vezes contou histórias dele na arquibancada, jogos do Vila que ele viajou longe, só ele como torcedor, e hoje ele ser o comandante desse clube, né? Então isso pra mim me serve como motivação. Pô, tu pensa eu como treinador consegui entregar um título para um presidente como o Hugo, né, que é um torcedor do clube. Eu tenho certeza que vai ser gratificante. E nós, como profissionais da área, comissão técnica, jogadores, nós não vamos encerrar nossa carreira aqui no Vila Nova, né? A nossa carreira, ela segue. Eu espero que a gente fique aqui mais tempo, né? 1 ano, 2 anos, quem sabe, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Uma sequência, mas, quem sabe, né? Eu fiquei 2 anos no Amazonas, ninguém acreditava. Eu fiquei 2 anos no Caxias, né? Então, quem sabe, né? Por que não uma carreira mais longa aqui? E eu sei, e não é errado, para mim ter sequência nos clubes, para mim ter sequências maiores, eu preciso ter conquistas. Eu tive sequência de 2 anos no Caxias porque eu tive conquista. Eu tive sequência no Amazonas e retornei para o Amazonas porque eu tive conquista. Então, eu tenho a consciência que, para mim ter uma vida longa no Vila, eu preciso ter conquistas. Por isso que o meu grande objetivo é, primeiramente, ser campeão goiano, que isso acaba sendo bom. Bom não, né? Acaba sendo maravilhoso. Para a torcida, para os diretores, para a comissão, para os atletas, acaba todo mundo ganhando. Vocês, acredito, né? Porque é o trabalho de vocês. Acredito que para vocês, como repórteres, né? Vocês cobrir um campeonato brasileiro da Série A, por exemplo, deve ser muito melhor, né? Que cobrir né? Imagina. E a gente, é por isso que eu digo assim, muitas vezes eu gosto, eu já falei sobre o respeito que vocês sempre tiveram comigo, né? Claro que uma hora ou outra vocês podem fazer uma pergunta mais forte, é normal, ou eu dar uma resposta também é normal, mas no fim acaba todo mundo ganhando. Imagina o Vila jogando uma Série A de brasileiro, disputando jogos grandes da Copa do Brasil, é bom para nós e bom para vocês também. João Vieira, Baronil, Rádio Difusora. A gente tem visto nos últimos jogos, principalmente nos clássicos, né, você demonstrando ali muita garra, cada dividida que você ganha, você olha para a torcida, vibra muito, e agora tem aí a chance de ser campeão pela vez primeira com o Vila. Isso aumenta, de uma certa forma, ter uma garra a mais ainda nesses 2 jogos? Boa tarde. Bom, boa tarde. Olha, eu acho que independente de que jogador que seja eu, qualquer outro, o mínimo que a gente tem que demonstrar quando a gente está na equipe de futebol é vontade, né? A gente sabe que não vai ser todo dia que a gente vai estar bem tecnicamente, não vai ser todo dia que a gente vai estar no nosso melhor dia, mas eu tento sempre demonstrar isso, ficou minha característica onde eu passei. E na minha chegada no Vila eu falei isso, que disposição, entrega, raça não ia faltar. E acho que eu estou conseguindo fazer isso. Eu acho que independente de qual jogo seja, eu estou tentando demonstrar isso, não só eu, mas como a nossa equipe. A gente compete muito, a gente briga por cada bola. Já visto que a gente está na final do campeonato. Acho que se não fosse também por esse motivo, a gente não chegaria onde a gente está. Então acho que é isso, entrega, vontade, raça, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é ser campeão. Ô, João, essa semana a gente foi lá em Anápolis, né? Vimos alguns jogadores lá, entre eles o Ariel, que diz o seguinte: o diferencial do Anápolis é o conjunto, mas para os analistas, o Ariel vem fazendo a diferença com as assistências. Você, que é o primeiro volante, e ele é o 10 do outro lado,
tem uma responsabilidade maior por saber que tem que exercer uma boa marcação para o Ariel não fazer a diferença? Boa tarde, satisfação. Boa tarde. Olha, eu já joguei com o Ariel, já fui companheiro do Ariel, sei da qualidade dele, não só dele, mas como de toda a equipe do Anápolis. A gente está estudando bastante o Anápolis, a gente sabe da qualidade dos jogadores que tem lá, sabe que o Ariel vem fazendo uma boa competição. E lógico, a gente vai ter que cuidar muito bem esses pontos. É um ponto positivo, é um ponto forte da equipe deles a chegada na área do Ariel, essas assistências, os gols que ele está fazendo. Mas a gente não pode esquecer que não é só ele, são todos os jogadores, eles vêm fazendo uma excelente competição. Não à toa que foram classificados em primeiro na primeira fase e estão na final. Então a gente vai ter que ter a atenção redobrada, né, para que a gente possa sair campeão. E lógico, final é jogo de detalhes, né? A gente sabe que o Anápolis vem muito bem, uma equipe muito bem treinada. Mas a gente vai fazer de tudo para que a gente possa apagar esses pontos positivos deles e possa sair campeão. João, boa tarde. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. Quando você chegou lá do Paysandu, muitos torcedores falaram o seguinte, ele foi determinante para que o Paysandu ganhasse um título do Vila. E agora chegou a hora de você, vestindo a camisa do Vila, dar esse título que a torcida tanto espera? Eu acho que sim, cara. Eu acho que na minha chegada eu falei isso, né? Eu falei que eu vim para o Vila Nova para conquistar títulos. E eu estou tendo uma oportunidade, não só eu, mas como nosso grupo está tendo uma oportunidade de ouro para sair campeão, né? Depois de tantos anos. Com concentração, com foco, com respeito, com muita humildade, como a gente vem fazendo. E acho que a gente pode, e a gente tem essa oportunidade nessa final de se sagrar campeão e fazer o que eu falei no começo. Vim para cá para conquistar títulos, vim para cá para trazer alegria para a torcida. Então, vou fazer de tudo junto com meus companheiros para que a gente possa conseguir esse objetivo maior do clube, que é ser campeão. Boa tarde, João. Tudo bem? Você encabeça essa defesa, melhor defesa do Vila Nova, que sofreu só 5 gols em todo o campeonato, né? Por outro lado, o ataque do Vila não é o mais expressivo. Vocês vão enfrentar o melhor ataque da competição até aqui. Até que ponto isso pode pesar para a decisão, pensando principalmente no primeiro jogo, né? O melhor ataque contra a melhor defesa, o ataque do Vila talvez devendo ainda. É a hora de desencantar, de fato, de mostrar a diferença, também na parte da frente? Olha, eu acho que é muito relativo, né? Acho que final é um jogo diferente, final é um jogo de detalhes, né? A gente vem muito bem, como você falou, na defesa, somos a defesa menos vazada, estamos fazendo cada vez mais jogos consistentes, jogos equilibrados. E eu acho que a gente está aproveitando, na medida do possível, as oportunidades que vem criando para a gente. Já visto o jogo que a gente teve na Copa do Brasil, que a gente fez 6 gols, né? Lógico, o Campeonato Goiano é diferente, é mais difícil, as equipes do interior, eles jogam a vida contra a gente. Clássico também é definindo os detalhes, o jogo contra o Goiás foi apenas 1-0, né, somando as 2 partidas. E a gente sabe que esse jogo da final vai ser assim também, vai ser de detalhes, vai ser muito equilibrado, que a gente possa manter essa nossa solidez defensiva e que o nosso ataque possa deslanchar, como você falou, e que a gente possa, assim, deslanchando o nosso ataque, a gente possa fazer os gols e se sagrar campeão do Campeonato Goiano. Boa tarde, João. O cenário da classificação do Vila até a final foi igual nas quartas e na semi, né? Vence o primeiro jogo por 1-0, segura vantagem no jogo de volta como mandante. Você entende que para o título chegar passa muito pelo Jô Soares? Passa, lógico. A gente sabe que o primeiro jogo é muito importante, a gente sabe que a gente tem que trazer de lá um resultado positivo, mas a gente sabe que é 180 minutos, né? Temos essa vantagem que a gente fala, que a gente quer decidir o segundo jogo em casa, com o apoio do nosso torcedor, que faz toda a diferença. Fez toda a diferença no primeiro clássico contra o Goiás, fez toda a diferença no segundo agora para a gente classificar. Mas a gente sabe que o jogo lá vai ser muito difícil, a gente sabe que eles têm o apoio do torcedor, mas, como você falou, a gente tem que ser cirúrgico. A gente foi cirúrgico até agora, que a gente possa ser cirúrgico agora na hora decisiva, que é a final, e que se for de 1-0 ou se for vencer nos pênaltis, que a gente possa ser cirúrgico, possa vencer e possa sagrar campeão do campeonato. Boa tarde, João. Gustavo da Rádio Bandeirantes. Certamente, chegando na reta final do campeonato, seu nome surge ali como um dos melhores da sua posição. E aí, outro dia na nossa emissora, teve uma ideia muito ruim, né, por parte do nosso apresentador, o Tulizac, de levantar a enquete, qual o jogador mais bonito do campeonato. E aí você ganhou. Como é que você recebe essa informação, João? O jogador mais bonito do campeonato. Ganhou de quem? Rapaz, de todos que estão disputando.
É até difícil de responder essa pergunta, mas eu deixo para vocês aí avaliar. Eu deixo para vocês e acho que se fosse uma mulher, minha esposa ficaria meio brava, né? Mas eu deixo para vocês a resenha aí e que bom, né? Que bom que eu tô sendo bonito aí para muita gente. Ô, João, cortando agora o papo dessa resenha, voltando ao foco final, o Anápolis é o time, é o artilheiro, é o time que mais marcou gols nessa competição no Campeonato Goiano. E vocês são a melhor defesa. Você que é um jogador que participa ativamente ali da recomposição, da defesa mesmo do Vila Nova. Como parar o ataque desse Anápolis? Então, boa tarde. Cara, é sendo cirúrgico, como eu falei nas outras perguntas. Eu acho que a gente vai ter que ter muita concentração, muito comprometimento, defensivo principalmente, né? A gente vai ter que competir muito, porque a gente sabe que o jogo de lá vai ser um jogo muito físico, o campo também não favorece muito o jogo técnico, mas se a gente tiver oportunidade vai ter que jogar, né? Colocar a bola no chão, fazer o nosso jogo. E a gente sabe muito bem como é a equipe do Anápolis, a gente vem analisando o campeonato inteiro, eles vêm fazendo uma boa competição e que a gente possa, como eu falei, ser muito comprometido defensivamente, porque se a gente manter esse nosso nível de comprometimento, de defensivo, solidez, eu tenho certeza que a gente está muito perto do título. Valeu, João. Obrigado.